Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aulinha. Nós estamos no M8, estudando sobre geometria métrica plana. E na aula de hoje nós vamos ver sobre circunferência na geometria plana. O que seria uma circunferência? Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância R, de um ponto fixo denominado o centro da circunferência. Então, nós vamos ter aqui esse ponto O, que é o centro, onde vários conjuntos desses pontos ao redor do meu ponto fixo, nós chamamos de circunferência. Tá aí a minha circunferência, onde O é o centro da circunferência. Então, os meus pontos e a distância nós chamamos de raio. Os elementos da circunferência. Nós temos o raio. Identificar melhor. Nós temos o raio, que é a distância do centro até a extremidade, nós chamamos de raio. Diâmetro, que vai ser 2 vezes o meu raio, vai ser a distância de um ponto, de um extremo ao outro, passando pelo raio, pelo centro, passando pelo centro, a distância de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E a corda, que é a distância entre dois pontos da sua extremidade. Então, aqui nós temos uma corda. E aqui nós também temos, aqui também nós chamamos de corda, inclusive o diâmetro também é uma corda, que é a distância entre uma extremidade e outra do meu centro, nós chamamos de corda. O raio é a distância do centro até a sua extremidade. E o diâmetro é a distância entre uma extremidade e outra, passando pelo centro. Então, comprimento da circunferência. Todos esses assuntos vocês já viram, por isso que eu tô passando bem tranquilo, porque circunferência é mais uma revisão. Nós temos o ponto, que é o centro, tá aí a minha circunferência. A distância entre o ponto e o extremo nós chamamos de raio, representado pela letra R. Esse outro pedaço também é o meu raio, então notem que 2 vezes o raio nós chamamos de diâmetro. Então, meu diâmetro é 2 vezes o meu raio, que é este pedaço até aqui, tudo isso aqui, ó, meu raio, mais o meu raio, nós temos o diâmetro. E qual é a fórmula do comprimento da circunferência? Circunferência é igual 2π vezes R, e essa fórmula vocês não podem esquecer. Então, circunferência é igual 2π vezes R, e essa fórmula vocês não podem esquecer. Vamos lá para um exemplo. Esse exemplo, inclusive, é uma questão do livro de vocês, da UFAM. Um carro de corrida percorre várias vezes uma pista de 2 km de raio. Então, você já sabe que ele vai percorrer uma pista de 2 km de raio, até parar por falta de gasolina. Se no início da corrida o carro continha 100 litros de gasolina e consome 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros. Então, ele consome 1 litro de gasolina até 8 quilômetros. Ele rodou até acabar a gasolina, até gastar esses 100 litros. E ele quer saber o número de voltas completas percorridas pelo carro foi. Então, ele quer saber o quê? O número de voltas completas. Eu já sei que está se tratando de uma circunferência. Por que eu sei que ele está falando de uma circunferência? Porque ele está dizendo aqui, ó, o raio, ó. O raio é de 2 km da minha pista. Então, já sei que ele se trata de uma circunferência. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte. Vamos lá para a solução. Com 100 litros, o carro vai percorrer a distância de quantos quilômetros? Então, é só vocês pensarem. Se ele anda 8 km a cada 1 litro. Então, ele vai ter andado quantos litros? 100 vezes 8. Então, ele andou 800 quilômetros. Pronto, já sei quanto foi que ele percorreu. Ele percorreu 800 quilômetros. Ok, agora vamos descobrir o comprimento da minha pista. E aí, onde entra a circunferência é igual 2π vezes R, e essa fórmula vocês não podem esquecer. Por que eu sei que eu vou usar essa fórmula, professora? Circunferência é igual a 2π vezes R, ó. Porque está se tratando de uma pista no formato circular. Então, ela vai andar isso aqui, ó. E vamos dizer isso. Então, ele quer saber esse comprimento dessa circunferência. Então, 2π vezes R.
E aí, inclusive, a questão ela já diz o valor que ele considere π. Ele pede para vocês considerarem π igual a 3,1416. Então, é só substituir, ó. Se é igual a 2 vezes 3,1416, que é π, vezes R. Quem é R? O meu raio, que a questão já deu, 2 quilômetros, tá? Lá grifado. Fazendo essa continha, nós vamos ter que o comprimento da pista é 12,5664 quilômetros. Pronto, mas a questão ela não pede o tamanho da pista, ela quer saber qual o número de voltas que ela vai dar gastando a gasolina toda, ou seja, percorrendo 800 quilômetros. Então, o número de voltas vai ser quanto? N, eu chamei de N, 800, que é o tamanho da pista, dividido pelo comprimento da minha pista. Então, vai ser o número de percorrido, o litro, quanto ele gastou. Gastou quanto? 800 quilômetros. Na pista de 12,5664. Basta eu dividir 800 por 12,5664 e a gente vai encontrar esse valor aproximado, 63,66. A questão pede o quê? Voltas completas. Então, alternativa letra B. Só isso, prof, só isso. E nada mais. Então, alternativa letra B é que ele pede voltas completas. E aí, na página 34 do livro de vocês, nós ainda entramos em polígonos regulares inscritos numa circunferência. Então, só relembrando, vocês já estudaram, né, sobre polígonos regulares. Nossos polígonos regulares, eles vão ter os lados congruentes e os ângulos internos congruentes entre si. E aí, como exemplo, né, o livro traz essas figuras. É o triângulo equilátero, quando todos os lados são iguais, sabe que é um polígono regular, inscrito na minha circunferência, quer dizer que ele está inscrito, ele quer dizer, vamos ler assim, ele está dentro da minha circunferência. O quadrado, também inscrito na minha circunferência, ou seja, ele está dentro da minha circunferência. E vamos ver os elementos de um polígono regular inscrito. Então, são alguns elementozinhos. Essa parte dos elementos é mais leitura mesmo. Tá? Então, o centro O e o raio R da circunferência, no qual o polígono regular está inscrito, são denominados respectivamente de raio e centro do polígono. Então, de centro e raio do meu polígono. Ou seja, o centro da minha circunferência é também o centro do meu polígono. E o raio da minha circunferência também é o raio do meu polígono. Vocês já sabem o que é centro e já sabem o que é raio. O ângulo alfa, cujo vértice está no centro da circunferência, ó, o ângulozinho alfa, onde o vérticezinho desse ângulo está o quê? No centro da minha circunferência. E cujos lados passam por dois vértices consecutivos do polígono. Dois vértices consecutivos no polígono chama-se de ângulo central. Então, quem é o meu ângulo central? Esse ângulozinho aqui, ó, que vai estar dentro do centro e vou ter dois vértices consecutivos. É o meu ângulo central. E qual é a medida do ângulo central? A medida do meu ângulo central vai ser 360 graus, que é o número de voltas, ó, minha circunferência, 360 graus, dividido por N. Professora, quem é o N? O N é o número de lados do meu polígono. Nesse caso aí, nós temos um hexágono. Então, vai ser 360 dividido por 6. Tivesse o triângulo por 3, então vai depender do meu polígono. N é o lado do polígono. Os ângulos cujos lados são dois lados consecutivos do polígono chamamos de ângulos internos. São os meus ângulos internos aqui, ó. Tá até grifadinho, são os ângulos internos. A medida de cada ângulo interno de um polígono regular de N lados é dado por N, lembrando que N é o número de lados, ó. Temos 1, 2, 3, 4,
5, 6. O hexágono. Menos 2 vezes 180 dividido por N, que é o número de lados do meu polígono. E nós temos também que a distância M do centro O, essa distância aqui, nós vamos chamar de apótema. Apótema do meu polígono. Então, falou em apótema, nós já sabemos que é a distância do ponto médio, de um do lado até o centro. Lembrando que o ponto médio é onde vai dividir esse lado ao meio. Então, aqui, daqui para cá, tem a mesma distância daqui para cá. Se AB medir 4, esse pedaço aqui mede 2 e esse pedaço aqui também mede 2. É o meu ponto médio aqui. A distância do meu ponto médio de um do lado até o centro, nós vamos chamar de apótema. E aí, nós vamos ver agora as relações métricas nos polígonos regulares. Então, quando consideramos a medida L, e ele considera a medida L do lado de um polígono regular, e a medida M do apótema. Então, ele chama M de apótema, L de lado, e o comprimento R, então, meu R do raio da circunferência, na qual o polígono está inscrito. Podemos estabelecer algumas relações métricas entre essas medidas. Estudaremos essas relações no quadrado, que são os principais, são os mais utilizados. Então, nós vamos ver no quadrado, lembrando, quadrado, 4 lados iguais, o hexágono regular, então 6 lados, e no triângulo equilátero, inscritos na minha circunferência. Então, nós vamos ver esses 3 figuras. No meu quadrado, tá aqui o meu círculo, minha circunferência, e meu quadrado inscrito na circunferência. Nós temos o que? A seguinte relação métrica. L, que ao lado vai ser igual a quem? A R raiz de 2, onde R é o meu raio. M é o meu apótema. Então, M vai ser igual a quem? A R raiz de 2 sobre 2. Isso no meu quadrado. Essas são as duas relações. Nós vamos trabalhar o lado e o apótema. Todas elas relacionadas com o meu raio. Todas elas tendo relação com o raio. Do hexágono, o lado vai ser exatamente igual ao meu raio. E o apótema vai ser raio raiz de 3 sobre 2. No meu triângulo equilátero, o lado vai ser raio raiz de 3 e o meu apótema vai ser o raio sobre 2. E aí, galerinha? Nossa, professora, tenho que memorizar essas relações métricas? Sim, tem que memorizar, porque aí as questões só vão pedir que vocês precisem saber essas relações de cor e aplicar. Mas aí, eu trago uma musiquinha para vocês, vamos cantar para a gente poder memorizar melhor essas relações nessas 3 figurinhas. Então, vamos lá? Então, primeiro passo, vamos montar a tabela. Tabela aqui nós temos o apótema e aqui o lado. E vamos colocar as figuras nessa ordem, gente, portanto, triângulo. Eu só desenho o desenho do triângulo, mas está dizendo o triângulo inscrito na circunferência, tá? O quadrado inscrito na circunferência e o hexágono inscrito também na circunferência. Então, no geral, quando vocês forem fazer no caderno de vocês, basta colocarem a quantidade de lados, 3, 4 e 6. Aí vocês já sabem que é triângulo, quadrado e hexágono. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre cima, raiz onde não tem 1. E para finalizar, eu boto o R em cada um. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos os de cima sobre 2, raiz onde não tem 1. E para finalizar, eu boto o R em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2, raiz onde não tem 1. E para finalizar, eu boto o R em cada um. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2, raiz onde não tem 1. E para finalizar, eu boto o R em cada um. Então, é isso, galerinha. Só para vocês memorizarem mesmo. Então, ó.
Aqui tá as fórmulas, são as mesmas da anterior, só uma dicasinha para vocês estarem memorizando, né? Só lembrar, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima, todos levam 2, ou seja, quem tem o apótema, todos vai estar sobre 2. Raiz, onde não tem 1, e todo mundo vai ter o meu R multiplicando por R, porque tudo está relacionado ao meu raio. E deixo para vocês fazerem essa atividadezinha da página 36, a questão 6, que está justamente relacionada a essas relações métricas, né, dos meus polígonos inscritos na circunferência. E é só vocês aplicarem as fórmulas. A questão já me dá o raio, porque tudo está relacionado ao raio, e aí é só vocês aplicarem as fórmulas. Aqui pede o lado e o apótema do quadrado inscrito na circunferência. Então, é só vocês irem lá na formulazinha do apótema e do lado do quadrado inscrito na circunferência, aplicar, substituir no lugar de R e colocar 10. Só isso, nada mais que isso, ok? Então, façam, tá bem tranquilo, essa atividade é mais uma praticazinha mesmo. E, para finalizar, eu quero deixar esse recadinho para vocês, Dr. Joe Furlan. A mudança deve acontecer de dentro para fora. Os seus pensamentos determinarão diretamente a forma que você vê o mundo. Pense positivo, pense que você pode e que você é capaz de coisas maiores. Então, quero finalizar a aula de hoje com esse recado, né? Com essa frase reflexiva. Então, lembre-se, vocês podem e vocês são capazes. E pensem sempre positivo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.